Boa tarde, irmãos. Eu queria aqui só compartilhar mais um fato com a família. Lembrando aqui da saudosa tia Malha, uma benção, uma serva. E graças a Deus nós vamos vê-la novamente. E me lembro que eu tinha 9 anos de idade e todas as minhas férias eu tirava na casa da tia Malha. E a tia Malha nos levava no culto. A igreja era uma igreja pequena, de madeira, Igreja Batista de Vila Clarice. E me lembro que com 9 anos de idade, o pastor da época, acho que era o pastor Bira, não era o pastor Bira não. Não era não. Era outro pastor. Ele me convidou num domingo, ele me disse, olha, no próximo domingo você busca o Senhor, eu era 9 anos, você busca o Senhor e você vai ler um texto na escola dominical, para a igreja. E aquilo foi uma bênção para mim, porque, nossa, que coisa mais, falar do Senhor, né? Desde aquela idade já. E aí eu busquei o Senhor e li um texto da palavra, que não me lembro qual, não me recordo qual foi. Provavelmente vai ser o Salmo 23. Eu li aquele texto no domingo de manhã e aquilo foi uma bênção. Que alegria, que alegria. Aquilo marcou a minha vida até hoje. Passaram-se os anos, eu fiquei jovem, né? E numa segunda-feira, primeiro dia de férias, chega na minha casa a tia Malha. Quase horário de café e nós tínhamos naquela casa, a cozinha era ao lado da sala de jantar e havia um espaço na parede que você via quem estava na cozinha e quem estava na sala, na sala de jantar. E a tia Malha começou a contar para minha mãe a respeito de uma experiência que uma serva teve, ela teve, a respeito de uma senhora que ela viu no sonho e depois ela veio a falecer. E ela contando essa experiência, e eu absorvido por aquilo, não queria ouvir, mas o meu corpo me levava a ouvir, né? Porque delicado, né? As duas conversando ali, mas não, sem muito esforço, a voz da tia chegava no meu ouvido nitidamente, claramente, eu engraxando o sapato. E a tia falando dessa experiência com a minha mãe. E quando ela terminou a experiência que ela contou, o meu sapato caiu na minha mão. E foi me feita uma pergunta. Fernando, se você morrer agora, para onde você vai? Foi essa a pergunta. Foi como se um grande canhão, dali onde estava a tia com a minha mãe conversando, virasse para mim e dela saísse uma bomba. Bateu no meu peito, essa era a sensação. Bateu no peito e caiu o sapato no chão. E foi feita essa pergunta, eu, sem responder, eu corri para a tia. E disse, tia, quando vai ter culto? Porque eu relembrei, aqueles 9 anos lá, quando eu tinha 9 anos, tinha culto lá. Ela disse, tem culto amanhã, na minha casa, na minha garagem. Ah, eu vou. A tia Malha tinha uma coisa dentro dela que eu fui saber depois que o Senhor me deu a experiência de salvação. O amor que ela tinha. O amor que ela tinha do Senhor. E ela deixava transparecer esse amor, sempre muito delicada, carinhosa, atenciosa, paciente. Eu fui no culto na terça-feira. Na segunda-feira à noite, depois que eu tive essa experiência, na mesma noite daquele dia que a tia esteve na minha casa, eu fui dormir e acordei com medo. Porque eu sentia que tinha alguma coisa dentro do meu quarto que queria me matar, me pegar. E eu não vi a hora de clarear o dia, porque aquilo estava me trazendo muito medo. E apareceu que eu clareei o dia, almocei e fui no culto. Ninguém sabia. Eu fui no culto, e o culto foi na garagem da casa da tia, a tia Malha. Ali estava um grupo de pessoas da igreja orando, fazendo culto, e o pastor trouxe uma palavra. E quando terminou a palavra, o senhor começou a falar.
O meu coração, quando ouvia aquela voz que o Senhor falava através da interpretação de línguas, meu coração queria sair pela boca fora. E o Senhor disse assim para mim: meu filho, eis que vi nesta noite a tua aflição e o teu medo. E por amor a ti eu te visito agora e toco no teu coração. Meu coração explodiu. Nossa, parece que ia ser pela boca. Que coisa mais maravilhosa, que coisa mais impressionante. Como é que Deus conhece tanto da minha vida? Comecei a chorar e fui aos pés do Senhor. E que bênção. E ali eu me filiei àquela igreja. E por quantas vezes eu vi a tia Amália de joelho aos pés do Senhor. Quantas vezes vi aquela irmã, a tia Amália, nas lágrimas pela nossa família. E eu fui aprendendo a respeito do Evangelho com a tia Amália. Eu participei do dia em que ela, já bem debilitada, onde nós servimos a ceia para ela na cama dela e a partida dela. Eu vi. E posso dizer a todos que eu vou vê-la de novo. Eu vou abraçá-la de novo. A vida continuou. As experiências do Senhor sempre concedeu. E começamos uma guerra interna, então, agora. Guerra para a salvação do meu pai. Meu pai era espírita. E me lembro também que naquele dia que aceitei o Senhor ali, o Senhor me disse o seguinte: eis que salvarei todos da tua casa. Eis que salvarei todos da tua casa. E começamos uma guerra, então, em família, porque meu pai era espírita e meu pai não queria saber do Evangelho. E nós, como família, eu, Livinho, Ari, né, a mãe, fizemos um dia uma reunião e dissemos: ou agora nós deixamos o barco afundar, ou nós salvamos o barco. Ou nós nos apegamos ao Senhor agora, ou as coisas vão ruir. E nós optamos pela primeira, que era agarrar-se ao Senhor. Meu pai não queria saber do Evangelho. E meu pai começou a ficar amarelo. E o médico achava que era problema fácil de resolver. E meu pai ficou internado uma semana. E quando chegou a segunda semana, aquele amarelão não saía, o médico resolveu abrir meu pai. E no abrir ele disse: olha, teu pai está com câncer no pâncreas. A única coisa que eu pude fazer foi deslocar a veia aorta e automaticamente esse amarelão vai desaparecer. Mas eu não mexi em nada. Quanto tempo de vida tem meu pai? Pouco tempo. Não precisou em prazos, em tempos, mas disse que era pouco tempo. Meu pai começou a piorar. E nós em oração, em jejum, de madrugada. E a igreja que eu participava, aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia. Eu estava trabalhando uma tarde em Ponta Grossa e tocou o telefone, e era de Curitiba. E a informação que me chegou: olha, você corra para cá porque o pai não está bem. E eu vim para Curitiba. Quando eu cheguei no hospital no mesmo dia, era próximo da visita, meu pai estava na UTI, era próximo da visita e quando o médico saiu, ele nos informou: olha, a situação não é boa, é muito grave. E eu disse: doutor, eu posso ver meu pai? Eu estava já um tempinho em Ponta Grossa. Sim, só pode entrar uma pessoa. Daí a mãe disse: não, entra você então. Eu entrei, que fazia tempo que não vi meu pai, e fui lá. Então, dentro da UTI eram divididos, era dividido por cortinas, né? Cada salinha, cada cortina daquela era um quarto, como até hoje. E ali estava o pai. Quando eu abri a cortina, quando o médico abriu a cortina, eu entrei,
Meu pai estava aqui quase morto. Não movimentava os pés, não movimentava mais as mãos, a mão branca, pé branco, o batimento cardíaco muito fraco, fraquinho, que você olhava nele e vai bater de novo, você achava que não ia bater mais. O médico olhou para mim e disse assim: olha, infelizmente eu tenho uma notícia triste para te dar, teu pai não vai passar de hoje. Nesse exato momento toca um alarme de outro lugar ali dentro da UTI. Ali, o médico sai dali, foi para lá. Eu me lembro que eu reclinei a minha cabeça no peito do meu pai e fiz a seguinte oração: Senhor, o Senhor me disse que ia salvar todos da minha família. E meu pai está aqui quase morto, Senhor, e como é que fica? Senhor, por misericórdia, dá uma experiência ao meu pai. Não deixe ele morrer agora, Senhor. Tem misericórdia. E o milagre aconteceu. Meu pai começou a mexer os dedos, e automaticamente começou a mexer os dedos, os pés. O batimento começou a aumentar a ponto de tocar o alarme. Quando tocou o alarme, o médico correu de novo para dentro, onde eu estava com meu pai, e o médico disse assim: olha, é assim mesmo, teu pai vai morrer agora. Eu disse: não vai. Ele não vai, ele vai voltar para casa. E meu pai voltou para casa. O Senhor deu novamente a vida a ele. E o estado do meu pai sempre piorava. Estava num culto, numa segunda-feira, culto de glorificação, de gratidão ao Senhor. Deus falou comigo: meu servo, traga teu pai 5 noites na minha casa. Procurei o pastor na hora. Pastor, o senhor falou comigo e me disse o seguinte: que é para mim trazer meu pai 5 noites consecutivas na casa do Senhor, que o Senhor vai dar. Acredito que o Senhor vai dar uma bênção. Cumpra-se já. Já traga ele amanhã. 5 noites. Primeira noite, peguei meu pai em casa, levei para a igreja. Nada. Do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Segunda noite, nada. Louvor, mensagem. E aquilo ali parecia duro. Terceira noite, peguei meu pai em casa, levei para a igreja. Era mais ou menos uns 15, 20 minutos antes de começar o culto. Quando ele colocou o pé para dentro do portão. Do portão, nem na igreja ele tinha entrado. Quando ele colocou o pé dentro do terreno da igreja, ele começou a chorar. E meu pai estava tão debilitado que ele se apoiava para caminhar. Ele começou a chorar. Eu perguntei: pai, o senhor está tendo dor? Não, filho. Estou sentindo alguma coisa tão diferente que eu nunca senti em toda a minha vida. Terceira noite. Sentamos no banco da igreja e a palavra foi sobre o filho pródigo. Meu pai se encaixou tão perfeitamente naquela palavra que ele disse assim para mim: moça, como Deus me conhece, como é que Deus está falando tanto comigo? Pai, o Senhor te ama. E logo ao término do culto, o pastor, terceira noite. Logo após o término, no término da mensagem, o pastor colocou um apelo. E se alguém quiser uma oração, aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, meu pai imediatamente levantou a mão. O pastor veio, orou com ele e ele se quebrantou. Ele chorou muito. Terceira noite. Quarta noite, ele veio meu pai na igreja. Ele era uma outra pessoa.
A quinta noite, que era um culto de glorificação, segunda-feira, pastor à frente da igreja. Olha, irmãos, eu sei que tem muitos irmãos aqui que têm tido grandes experiências com Deus, e aquele que quiser levantar para agradecer, poderá fazê-lo um após o outro. Tal. E levantaram os 5 na frente do meu pai. 3 oraram. Quando chegou o quarto, o pastor disse: olha, agora você vai esperar. Porque o seu Lívio ali se levantou também e ninguém está deixando ele orar. Então agora a igreja vai ficar com os olhos fechados e o seu Lívio vai orar. E meu pai levantou naquele culto e disse o seguinte: Senhor, eu quero te agradecer, porque eu estava morto, mas agora estou vivo. Em nome de Jesus, amém. Foi só essa frase. E a igreja começou a chorar. A igreja começou a ser visitada pelo Espírito Santo ali de uma forma tão grandiosa e tão maravilhosa que não havia uma alma naquele ambiente que não fosse levada ao choro. Porque a igreja viu, ela orou, ela participou daquilo que meu pai passou. Passaram-se os dias, meu pai foi batizado em casa por aspersão. Passaram-se mais um tempinho, um dia conversando com ele, ele disse assim para mim: filho, agora eu sei para onde eu vou. Agora eu sei para onde eu vou. Eu perguntei: pai, para onde o senhor vai? Ele disse assim: eu vou para o céu. Porque eu tenho certeza agora da minha salvação. A fidelidade do Senhor. Passaram-se mais um tempo, meu pai, minha mãe, eu liguei para minha mãe, conversando com ela, e meu pai piorou, um pouco tempo piorou, e ela disse assim para mim: Fernando, corra aqui que teu pai está muito mal. Então quando eu cheguei em casa, era mais ou menos 8 horas da manhã, e na porta estava a SAMU, né? E aí perguntei para a médica disse assim: olha, eu dei uma injeção no seu pai, ele deve acordar por volta das 11 horas, mas teu pai, infelizmente, a notícia não é boa, eu acredito que ele parta hoje. Aí, eram mais ou menos 11 horas da manhã, graças a Deus meu pai não teve dor nenhuma. Eu consultei um médico, o médico disse assim: olha, essa câncer no pâncreas é pior que tem, ele vai gemer de dor. Meu pai não teve nada de dor. Eram mais ou menos 11 horas da manhã, estava meu pai na cama, e ali estava minha mãe, todos os meus irmãos, e atrás de nós os espíritas, parentes dele. E houve um determinado momento que minha mãe, conversando com meu pai, disse assim, meu pai abriu os olhos, e minha mãe disse assim: Olívio, você fecha os olhos. E o anjo do Senhor está aqui. E falou assim para mim: Fernando, e meu pai fechou os olhos. A minha mãe falou para mim: Fernando, você vai orar e peça para o Senhor levar o teu pai. Alguns familiares do meu pai nas nossas costas, vendo tudo aquilo. E eu comecei a orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela vida, pelo Pai excelente que Ele nos deu. E houve um determinado momento que eu disse: Senhor, obrigado pela vida do meu pai. Agora, leva em paz o meu pai. Meu pai levantou as mãos e elas caíram. O Senhor levou. Quando chegou o dia do sepultamento, olha a fidelidade do Senhor. Como é que nós vamos ficar longe de um Deus desse? No dia do enterro, estavam alguns pastores, toda a minha família, e eu fui o último a empurrar o caixão do meu pai para dentro do túmulo.
Fecharam, todo mundo foi embora, desliguei meu telefone e fiquei com a mãe um período. Fomos a Paranaguá, depois fomos até a praia. Eu fiquei mais ou menos 15 dias sem ligar telefone, porque eu já tinha comentado com a minha gerência na Teleparo, eu já estava ciente, eu já tinha férias para pegar, eu peguei, tomei, fiquei com a mãe e tal. Passaram os 15 dias, liguei meu telefone e havia um pastor que me insistentemente me mandava mensagem, me mandou mensagem nesse período, várias ligações, e eu fiquei preocupado, né? O que será que está acontecendo que o pastor quer falar comigo tão insistentemente? Eu peguei o telefone e liguei para ele. Ele disse assim: Fernando, eu tenho algo do Senhor para te falar. Vamos tomar um café? Vamos. E fomos a uma padaria e começamos a conversar ali a respeito do Senhor, das maravilhas, do consolo. E ele disse assim: irmão, eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você. E ele disse assim: quando você empurrava o caixão do seu pai para dentro da sepultura, eu via, meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu via ao teu lado um anjo. E ele olhava para mim e me disse o seguinte: diga ao meu servo que tudo quanto ele pediu eu fiz. E ele foi embora. Eu quero dizer à família, a fidelidade do Senhor é impressionante. O cuidado do Senhor é extraordinário. A bênção que o Senhor é para os seus é algo que, por mais que eu viva 30, 40, 50, 100, 200 anos, eu não posso expressar aquilo que o Senhor é. Da grandeza, da maravilha, do amor que Ele é. Eu tenho a certeza absoluta de que eu vou abraçar o meu Salvador. Eu vou vê-lo face a face. Primeiro vou abraçar o meu Salvador. Depois quero abraçar os meus irmãos, aqueles que fazem parte da minha família, que estarão na eternidade. Eu quero abraçá-los um a um. Mas primeira coisa, eu quero abraçar o meu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Estou dizendo aqui da fidelidade. Quando há alguns anos atrás o Senhor disse: eis que salvarei todos da tua família. O Senhor cumpriu a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje não é dia de tristeza, é dia de glorificar o Senhor, porque Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso maná, Ele é o nosso amanhã, Ele é a nossa certeza de vida eterna. Nele está depositada toda a minha, nossa confiança. Bendito seja o teu nome. Tenho outras experiências com anjos, mas que não vou contar agora. Mas num outro dia, quando o Senhor tocar no meu coração para contar, essa o Senhor me tocou, eu contei. E nas outras, quando o Senhor me tocar, eu vou contar. A todos a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.